O UFC 304 com duas disputas de cinturão. Tem Paddy Pimblett e uma tropa inglesa da pesada, hein? Vem ver. Presta, filhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando mais uma vez no octógono de Três Tapinhas, o podcast menos humilde da internet brasileira, e temos desta vez o quê? Um UFC numerado, um evento numerado, um evento parrudo, grosso, bonito, que vai acontecer lá na Inglaterra, num horário bem esquisito ali para eles, né? Normalmente os eventos na Inglaterra aconteciam pra gente aqui à tarde, vai acontecer no horário normal. Daqui a pouco a gente vai analisar o card, você vai ver, o card começa às 19 horas. Mas vai ter lutador lutando de madrugada lá. Meloto deve falar um pouco disso aí mais pra frente. O que temos neste evento? Edwards versus Belal. Lutão. Antes disso, temos Tom Aspinall versus Curtis Blaydes, né? Uma defesa de cinturão interino de peso pesado, já que John Jones e Miocic estão chocando um ovo no cinturão principal. Então vamos ter essa disputa aí do cinturão interino. E lembrando que, além dessas lutas principais, os eventos numerados costumam ter lutas interessantes, casamentos interessantes. A gente vai analisar tudo. Vamos falar de cada uma delas. Ele, o Capitão Carisma, o maior analista de lutas do Brasil, e ele, Igor Meloto, a Wikipédia do MMA, o psicopata da informação. Lembrem-se, por favor, de dar um like neste episódio. Já dá o like agora, já clica no joinha, ele ajuda a gente, não gasta nada, o dedo não vai cair, você não vai perder tempo, não vai custar nem 10 centavos. Só dá o likezinho aí, por favor. Né? Estamos sempre no YouTube e no Spotify, também estamos no Spotify. Meloto, bem-vindo, já chega respondendo a pergunta capiciosa do nosso risadão aí, e por favor, cara, é o seguinte, o Belal Muhammad, ele chegou numa disputa de cinturão, é um lutador pouco carismático dentro e fora do octagon. A luta não excita e ele, por fora, em que pese que tem esse nome, também não excita. A pergunta é, de verdade, cara, ele fez por merecer essa disputa de cinturão contra o Leon? Tá certo essa luta acontecer, Meloto? Salve, galera. Com certeza, Belal Muhammad é o homem que mais merece disputar o cinturão nos meio-médios. Fez sim por merecer. Foram 9 vitórias nas últimas 10 lutas. Teve um no contest no meio do caminho contra o próprio Leon Edwards. E o que faz a gente ter dúvidas com relação a isso é o fato da inatividade dele, né? Porque a última luta dele foi contra o Gilbert Durinho, né? No UFC 288, em maio do ano passado. E de lá para cá, ele não lutou mais. E até mesmo o Colby Covington lutou na frente dele pelo cinturão contra o Leon Edwards. E fica aquela sensação de, mas por que então ele não fez a luta contra o Leon Edwards no lugar do Colby Covington, né? Na minha opinião, já era para ter feito naquele momento. Então, o fato dele ter estacionado ali é um motivo, talvez, para a galera ficar com a sensação de que tem gente ali que já está alcançando ele, né? Como o Ian Machado Gary, né? Contra o Shavkat Rakhmonov, né? O Jack Della Maddalena, são lutadores também que estão ali cercando o Belal. Mas, para mim, Belal merece disputar esse cinturão, sem dúvida nenhuma. Melotíssimo, concordo 100% com você, com as suas palavras, com a sua opinião, exceto até pelo fato de que a pergunta não foi porque ele não... foi uma pergunta capiciosa, mas na verdade eu concordo 100% com a sua resposta, merece sim essa disputa, e ela vai acontecer. Que bom, fomos premiados com essa luta. Sábado a gente vai descobrir do que o Belal Muhammad é capaz, porque vem parada dura pela frente, né? E não é bom. Bom, Capitão vai fazer essa análise daqui a pouco. Aliás, Capitão, chega mais, porque agora é hora da sua pergunta capiciosa. Ó, o malvado sorrindo aí pra você, Barbie. Galera, é o seguinte, pergunta capciosa pro Barbie, ela vem de um comentário.
Então eu vou pedir também para o Meloto antecipar aí a vinhetinha do Rampazzo Reage. Rampazzo Isso, muito bem, porque vamos começar reagindo a um comentário, só que eu vou jogar essa batata quente pro Barbie. E o comentário, e eu trouxe para a pergunta capciosa pro capitão, é do Guilherme Borba. Abre aspas. É um comentário longo, mas ele vai embasar a pergunta. Abre aspas. Rampazzo, você lavou minha alma ao falar do Brandage. Lembrando que o meu espinho na garganta do podcast passado, né, da edição passada de Três Tapinhas, foi aquele teatro, aquela encenação pela segunda vez do Cody Brandage que me tirou do sério. Aí ele completa aqui, né? Ele estaria 3-6 no UFC, se não fosse a vitória pela desqualificação, ao meu ver, injusta, contra o Malcolm. Também aquilo também embasou a minha ira com ele. Concordo com você, Guilherme. Esse vagabundo, ótima palavra, não merece ficar no UFC. O evento manter ele no plantel só vai incentivar os lutadores a se tornarem mais bunda moles do que o Brandage. Ou que nem o Brandage, que é o que ele escreve aqui. Só para dizer que até eu concordo 100%, de uma semana para cá minha opinião não mudou. E minha ojeriza a esse ser humano não mudou. Concordo? Assina embaixo que você escreveu. Aí vem, aproveitando, o que vocês acham sobre vitórias por desqualificação no MMA? Estou jogando esta batata para o Barbie. Na minha opinião, para se evitar vitórias ilegítimas, como Sterling versus Ian, Brandage versus Malcolm, aí eu preciso só meter um pitaco aqui, né? A vitória do Sterling contra o Ian não foi ilegítima, né? Ela foi legítima. Ilegítimo foi o golpe que o Ian deu no Sterling. Mas o Sterling, mas tudo começou de um erro grosseiro, que é diferente do que o Brandage fez e o adversário dele fez na última luta. Acho que tem níveis ali de encenação e vacilo, mas eu entendo o que você quer dizer, porque na época e na hora eu fiquei com muita raiva do Sterling. Muita. E também que absurdo, como que pode, campeão mentiroso, eu fiquei com muita raiva dele. Então, tem sentido o teu ponto aí. Continuando, Barbie. Fecha parênteses aqui, né? Ele dá os dois exemplos, inclusive esse do Ian. A desqualificação só deveria ocorrer, Barbie, quando o golpe ilegal fosse claramente de má fé. Desculpa abrir outro parênteses aqui de novo. O que é claro para mim pode não ser para você, pode não ser para o Barbie, pode não ser para o Meloto, pode não ser para o juiz. Isso também tem um ponto aí, né? Esse claro, o que é claro? Claro para todo mundo, né? Ou quando o cara que estiver ganhando a luta receber o golpe ilegal. Aí ele acha que faz sentido ter uma desqualificação. Acho muito merda quando o lutador está surrando o outro e na empolgação acertando um golpe, isso é fogo mesmo. Acerta um golpe legal e perde a luta por isso. Acho que nesses casos a luta deveria virar no contest, como o treinador ficou, ao invés de desqualificação. O que vocês acham? Aí ele dá aqui um exemplo. Já pensou se o Smith não volta para a luta contra o John Jones depois de tomar uma joelhada ilegal? Iríamos ter o Anthony Smith, campeão mundial, em cima do John Jones, apanhando em todos os rounds. KKKKK. Barbie, chega mais. E aí? Bom, saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, venham com o seu capitão, porque eu vos trago a verdade. E a primeira coisa aqui é porque existe uma coisa incorreta no que você falou, porque você estava falando, na minha opinião, vitórias por desqualificação só deveriam ser quando teve uma clara má-fé, mas já é assim, literalmente Barbie, já é assim. Quando você está corrigindo o Guilherme, né? Eu estou corrigindo o Guilherme. Porque, Continua, vai lá. Pois é, porque o que acontece é que a desqualificação só acontece quando o juiz fala, você deu o golpe intencionalmente. A questão aqui é o que é essa intenção.
é porque, tipo assim, pra mim a grande diferença de você pega uma luta como a do Brundas contra o Malcolm, por exemplo, é que talvez ele não tenha mirado no alvo que ele atingiu. Mas você pega, por exemplo, Ian contra Sterling, o Ian mirou no alvo, ele sabia que ele estava fazendo. Agora, a questão de você querer dizer assim, mas ele não tinha muita noção de qual que era a regra, o corner dele pediu para ele fazer isso. Tipo assim, a situação ali era muito óbvia. E isso fez com que o juiz gerasse a desqualificação. Claro que o cara não tá pensando, vou dar um golpe legal. Mas se ele tá tipo, vou dar uma joelhada na cabeça no meu oponente e eu tô vendo que o meu oponente está caído, isso aqui é uma coisa intencional. É um golpe ilegal intencional, de má fé. Da mesma forma, você vê a Piera Rodrigues contra a Ariane Sorriso, que deu uma cabeçada nela. E ela estava vencendo a luta. Na verdade, ela estava no melhor momento dela. Para mim, ele é uma desqualificação muito simples, porque você pode até falar, pô, mas ela endoidou, ela empolgou, sei que lá. Mas, enfim, a questão foi que ela intencionalmente deu um golpe que, nas circunstâncias, era ilegal. Para mim, só não causa desqualificação quando, por acaso, você acerta no alvo ilegalmente, que é tipo esses casos de você dar uma cotovelada no cara, você tá nas costas dele, se dá um soco, uma cotovelada, acaba acertando na nuca porque ele virou a cabeça. Aí, nesses casos, eu acho que é outro resultado, não é desqualificação. Aí é no contest, aí é decisão técnica, mas a desqualificação só acontece quando o juiz olha pro lutador e fala, você fez isso intencionalmente. Como eu falei, não é que a intenção seja vou dar um golpe legal, mas a intenção é vou dar este golpe vendo a situação. A situação é óbvia para mim e eu ainda assim escolhi dar esse golpe legal. Agora, em relação a outra coisa que você falou, de você só querer que o cara que esteja perdendo possa ser desqualificado, eu acho que isso aqui é aquela coisa assim, eu entendo, porque é uma coisa extremamente frustrante você olhar para a luta, ver o cara que tá ganhando dar um golpe legal e ser desqualificado, é super frustrante, te dá aquela sensação de o vencedor não venceu, o vencedor não fez por merecer. Mas o que é estar ganhando? Porque existe muito claramente um ângulo de você olhar, por exemplo, para aquela primeira luta entre Ian e Sterling, que você pontua os 2 primeiros rounds para o Sterling. E é óbvio para todo mundo também que o Ian estava vencendo a luta, ele tinha vencido o terceiro round, estava a caminho de vencer o quarto com o Sterling exausto. Mas aí qual que é a questão? A questão é, você diria que o Sterling estava vencendo a luta por conta de uma pontuação? Ou que o Ian estava vencendo a luta por conta de uma pontuação? Qual é o contexto aqui? Eu acho que você não pode dar esse favorecimento pro cara que tá ganhando, de tipo assim, você pode acertar um golpe ilegal e você não perde a luta, não importa o que aconteça. E eu acho que isso aqui você tá brincando com a regra demais. Você tá fazendo a regra não ser imparcial. Você está realmente favorecendo o cara que está ganhando porque ele pode cometer erros, enquanto o cara que está perdendo não pode. Então, honestamente, eu acho que a regra da forma que tá certa. O problema para mim é a questão de interpretação. Já teve muitos casos do cara dar uma joelhada ilegal e o juiz falar, pô, foi não intencional. Tipo Ed Álvares contra Dustin Poirier na primeira luta entre os dois. O Ed Álvares deu uma senhora joelhada na cabeça do Dustin quando o Dustin estava de joelhos, e o juiz considerou aquilo não intencional. Para mim, isso é maluquice. Para mim, não existe uma joelhada na cabeça não intencional. Ele mirou na cabeça. E o cara estava sentado. Não é uma parada que era difícil de ver. O juiz ali falou, não, mas ele estava empolgado. Para mim, não existe empolgação nesse caso. Honestamente, não existe. Se você não é capaz de cumprir a regra, você não deveria estar no octógono. E para mim é isso. Bravo, Barbie. Fiz muito bem de delegar para você o comentário e a resposta ao Guilherme, a este comentário no nosso podcast, na nossa edição passada. Guilherme, espero que você tenha ficado satisfeito aí com a resposta do Barbie. Por favor, comente de novo aqui, vamos estender essa conversa na caixinha de comentários aqui deste podcast. E só um último adendo que eu queria fazer, antes de passar para a próxima, que é o seguinte, cara, lutador tem por obrigação saber as regras do esporte que ele pratica. Pelo amor de Deus. O lutador tem que saber o que é um golpe legal naquele estado, naquele momento, naquela organização, e o que não é. Tem que saber. Isso é ponto pacífico, né? E hashtag ironia, porque a gente sabe que nem todos sabem, o que eu acho um absurdo. Vamos seguir daqui, quero pedir para você fazer o quê? Se inscrever.
Não basta dar o like. Eu pedi o like pouco tempo atrás. Não basta dar o like. Se inscreve. Se inscreve, Brutamonte. Se inscreve, Desdonzelada, por favor. E chegamos naquele momento de olhar para o retrovisor. Olha o espelhinho ali, tô olhando, né? Vamos falar rapidinho o que aconteceu, o que ficou entalado na garganta de cada um de nós no UFC. Lemos versus Jandiroba foi um eventão, hein? Expectativa lá embaixo, entrega lá em cima. Eu não é, Meloto? Qual que é o teu espinho? Bom, o meu espinho é sobre talvez a expectativa não tão grande que se tinha sobre a luta principal, por conta da falta de carisma, talvez, de, enfim, visibilidade que as duas atletas têm, a demanda. E a Virna Jandiroba entregou aquilo que ela sabe fazer de melhor, com maestria. E eu queria expressar aqui muito um elogio assim a ela, porque ela conseguiu ali fazer inclusive um golpe que fazia tempo que eu não via. Ultimamente no MMA isso não tem acontecido tanto, que é a chave de braço. Ela foi corajosa ali, ela estava com as costas, né? Tava nas costas da Amanda Lemos e pegou ali na chave de braço. Então, parabéns a ela. E para mim, ao contrário do que eu pensava no podcast passado, que não tinha outra luta a se fazer na categoria pelo cinturão entre Zhang Weili e Tatiana Suárez, eu mudei de opinião. Eu acho que a Virna Jandiroba conquistou o title shot, porque ao contrário da Tatiana, ela tá lutando, tá ativa e tá vencendo aí muito bem, né, as lutas. Então, para mim, tem que rolar essa luta aí entre a Virna contra a Zhang Weili nesse ano. E qual que é o teu espinho na garganta, afinal de contas? É uma mistura aí de a expectativa ruim que a galera teve pra luta, né? Que a luta entregou muito, né? Mais do que se esperava. E também que eu acho que ela merece disputar o cinturão. E eu tô cavando aqui, fazendo essa campanha aqui pra ela disputar o cinturão. Campanha lançada. Vamos lá. O meu espinho na garganta, já que você tá fazendo campanha pra Virna, ele vai se somar ao seu, Meloto. Já que você tá fazendo campanha pra Virna disputar o cinturão, porque ela mostrou muita bola dentro do octagon, o meu espinho na garganta vai para a Virna. Virna Jandiroba, meu papo é com você. Por favor, alguém que conhecer a Virna Jandiroba, alguém que conhecer alguém que conheça a Virna, alguém que conhecer alguém que conhece a Virna, faz esse vídeo chegar nela. Porque, meu amor, você se chama Virna Carcará Jandiroba. Né? Esse é o teu nome artístico, que eu acho incrível e genial, né? Que conversa com a sua identidade, né? Com o seu DNA, com as suas origens. Você entra com um chapéu de cangaceiro no octagon, o que é maravilhoso. Né? Eu que estou morando aqui em Teresina, Piauí, fiquei emocionado. Né? E aí você entra com este nome, com este apelido, Carcará, com um chapéu de cangaceiro, ouvindo Queen. Ouvindo Queen. Eu sei que a escolha da música é uma coisa muito pessoal pro lutador. Muito pessoal. Essa música pode conversar com algum emocional teu, da tua... Cara, não importa. Eu entendo. Mas pensando no marketing, inclusive, no teu nome, né? Nesse Carcará, existe uma música, Virna. Virna, você tá vendo esse vídeo que alguém fez chegar em você. Então, eu sei. Virna, existe uma música feita para você. Chico Buarque e João do Vale fizeram uma música pra você. É uma coisa incrível. A música chama Carcará. Eu vou só ler aqui pra vocês, Cavaleiros e Brutamontes, são velhas desdonzeladas, o refrão da música. Carcará pega, mata e come. Carcará não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará pega, mata e come. Malandro, a Virna entrando com um chapéu de cangaceiro, cantando a música do João do Vale e do Chico, você tá louco, cara. Isso ia ecoar o mundo. Façam este vídeo chegar na Virna. Virna, siga o conselho do Rampazzo. Vai de Carcará, do Chico e do João do Vale no sua próxima luta, pelo amor de Deus. Me faça chorar de alegria. Barbir, sua vez. Desespinha, meu amigo. O meu espinho da vez vai ficar com o John Young Lee, porque, pelo amor de Deus, claro, foi entretenimento, foi bang bang,
foi pancadaria, mas o cara foi nocauteado em 1 minuto, tomando 45 golpes na cara. E o que eu fiquei pensando é, tipo assim, como que o cara não tem o reflexo de tentar um clinch, uma queda, colocar as mãos pra cima? Eu vou dizer assim, que eu nem acho que é uma coisa muito pensada, né? Obviamente, porque o cara já tava na lua e ainda tava tomando pancada. Mas o que eu fico mais pensativo é como que isso não é reflexo pra ele. Como que ele não pensa, tipo, não treina a questão da defesa. É sempre, tomei um soco, vou socar mais 4 vezes. Acabou sendo nocauteado porque ele não tinha nenhum reflexo defensivo ali. É uma mentalidade extremamente shootbox. Eu fiquei pensando, imagina esse cara indo pra shootbox, é o cúmulo do acúmulo de ofensiva sem nenhuma consciência defensiva. Cara, a gente tem que parar com essa mentalidade de bang. Quer dizer, eu não tenho que parar, eu não luto, mas esse cara aqui, você já viu algum campeão sendo campeão sem colocar a mão pro alto? Pelo amor de Deus, meu caboclo. E se quiser colocar esse de short, coloca também. Eles têm que ouvir. Mesmo que a língua é outra. Muito bem, Barbelotto. Obrigado. Cara, vamos de vinhetinha de Rampazzo Reage de novo, Melotto? Rampazzo Reage? Muito bem. Selecionei mais 3 aqui. Pai bola, rapidão. Primeiro é do Adriano Sonar. Se o Melotto comprar um circo, o anão cresce. Quem apostar ao contrário fica milionário. Cara, essa é a piada interna aqui nossa há semanas. Se alguém tiver com dificuldade financeira, precisa ouvir 3 tapinhas. Pega os palpites do Melotto, coloca a casa contra, que tá tudo certo, que vai dar bom. Pelo amor de Deus, não façam isso. Mas você é um engraçadinho que tirou risadas da gente aqui, e essa é a nossa piada interna. Não cresce. Muito bom. É isso, né, Melotto? É isso então mesmo, né? É por isso que eu vou apostar agora só em quem que eu quero que perca mesmo, que não é vou zicar. Isso. Aí você vai começar a acertar. A gente sabe que esse mundo de aposta... Como é que você estava se justificando com a gente, Melotto, no nosso grupo interno, que existe uma tese da onda ruim dos apostadores? Fala um pouco disso, por favor. Isso, é a tal da bad run, né? Quando o cara precisa validar um método, né, para ser lucrativo, ele só vai conseguir validar depois que ele tiver uma sequência ruim de resultados, que é quando valida o método. Não adianta tu ter, sei lá, 90%, 100% de assertividade, né, entre aspas, no mês, e sem tu ter passado por um momento ruim daí para realmente validar aquilo. Muito bem. Melotto justificando cientificamente a sua má fase. Nada mais é do que a validação de um método. Daqui a pouco ele começa a arrepiar. Muito bem. E só lembrando que o significado de assertividade não é esse que o Melotto usou. Procurem no dicionário aí e aprendam. Todo mundo erra ou usa essa palavra. O segundo comentário aqui é do Marcos Cassiano. Olha aqui, ó. Boa tarde. O programa terminou, o nosso anterior, e uma dúvida ficou no ar. No sábado, teremos um evento de UFC ou um dorama? Ô Melotto, você é fã de dorama? Eu não sei nem o que é. Não sabe nem o que é. Não sei. Barbie, você é fã de dorama? Precisa falar alguma coisa. Eu não faço a menor ideia do que é dorama. Ninguém sabe o que é dorama aqui, o Marcos Cassiano. E o velho do trio sou eu, hein? Doramas são aquelas séries orientais, né? Coreanas, fundamentalmente. Normalmente associadas a um dramalhão, parece uma novela coreana, e longas, extensas, e com dramalhão mesmo, um melodrama em séries que vem fazendo muito sucesso, não só na Coreia, mas ainda não chegou na casa do Melotto e na casa do Barbie, né, Marcos? Só a gente que tá sabendo o que é dorama. Foi uma piadinha porque tinham muitos sul-coreanos no cara. Ninguém entendeu tua piada, cara. Desculpa. Vamos pro próximo. Gabriel Nutrichef, ele, a lenda, o pirata. Olha aqui, ó, olha o comentário divertido. Mudei totalmente minha opinião sobre quem é o GOAT. E quem discordar disso
não vale mais do que Brandage e Covington. Meloto para Gold para ontem. Imitação casca grossíssima. Então, o Barbie, o Pirata. Eu tô olhando pro Barbie aqui na minha frente e esses cabelos maravilhosos, eu tô sendo seduzido. O Pirata tirou o John Jones do posto e colocou o Meloto no posto. Depois da imitação maravilhosa que ele fez de Bob Esponja e Scooby-Doo na edição passada. Por favor, quem não viu, vá ver, porque é imperdível. Talvez você concorde que o Meloto vire Gold. E você que gosta das pagações de mico do Meloto, adivinha o que vai acontecer nesse podcast daqui a pouco? Adivinha, né? Então, o Gabi Nutrichef, né, do MMA Pirata, Meloto para Gold mais do que nunca, hein? Aguardem que esse posto tem tudo para ser reforçado daqui a pouco. Vai ter gente pagando mico e não vai ser o Meloto sozinho. É só isso que eu tenho para falar. Pelo amor de Deus, quanta falação nesse podcast até a gente chegar no UFC 304, Edwards versus Muhammad 2, né? Belal contra tudo e contra todos, né? O lutador mais impopular da história do Brasil. Aqui a gente odeia ele. A gente e vocês, né? Eu não. Meloto, vamos pro card principal, que vai terminar com essa super luta aí, que eu tô muito curioso, o Edwards versus Muhammad, mas o card principal, começa a que horas e qual é a primeira lutinha, Melotíssimo? Então, o card principal começa às 23 horas no horário de Brasília. A primeira luta é entre o Arnold Allen contra o Giga Chikadze. Cara, que luta interessante, né? E é uma luta que envelheceu mal. Eram dois possíveis contenders, né? Possíveis campeões da UFC. A gente via eles dessa forma 2 anos atrás. E esses lutadores envelheceram mal. O encaixe é ótimo, mas e aí? O que você achou dessa luta, Barbie? Acho que é exatamente como você falou, essa ainda é uma luta sensacional, mas a gente já teve uma época que os dois eram contenders, possíveis desafiantes a cinturão, e infelizmente já não consigo olhar mais para eles dessa forma. Vai ser um duelo de kickboxing extremamente interessante, são dois caras que chutam muito bem, criam ângulos muito bem, valorizam bastante essa trocação, chutes no corpo, chutes na perna. O boxe do Allen, distintamente melhor, mas eu também não acho que ele carrega a potência que o Chikadze tem nas pernas. Eu acho que o Allen é um lutador de MMA mais completo, mas eu também não tenho certeza que em respeito à resiliência e cardio, eu acho que os dois têm algumas falhas que já apareceram algumas vezes. Acho que é uma luta bem disputada, eu tô bem animado para ela. Dois garotos meus. Barbie, consegue dar um palpite rapidinho aqui, pai bola? Cara, eu acho que eu tô indo de Allen, mas ainda tô pensando a respeito. Tá certo. E na sequência a gente tem o Christian Leroy Duncan contra o Gregory Rodrigues, o Robocop. Essa luta, se eu não me engano, não estava no card principal e ela foi alçada, Meloto, foi isso mesmo? Isso, tá tendo aí várias mudanças ao longo da semana, mudou novamente, ali o card preliminar mudou de novo. E, bom, que luta, né? Mais uma lutaça aí pra mim. Chris Leroy Duncan, pra mim, uma das principais joias dos pesos médios aí em termos de trocação. E contra o brasileiro, que também tem uma mão muito pesada. Vai ser um confronto que tende a terminar aí na via rápida, já que o Duncan ali pode conectar um golpe no Gregory, e o Gregory pode levar essa luta pro chão, onde o Duncan não é tão bom nessa área. E tá difícil apostar contra o Robocop, né, Barbie? Pois é, cara, é complicado apostar contra o Robocop, ele é muito técnico, ele é muito potente em todas as áreas. A única coisa, o problema é aquele queixo, aí você fica, meu Deus, eu vou apostar de novo contra esse cara só confiando que ele vai tomar uma bomba. Exatamente, a cuca vai ferver na hora de definir o vencedor dessa luta lá no palpite do canal Contragolpe, no palpitão do canal Contragolpe. Vai ter que assistir lá no canal do André e do Lerner,
costuma subir quinta-feira também, às vezes atrasa um pouco, para saber em quem que a gente palpitou. No Duncan ou no Robocop. E na sequência... desculpa, eu me recuso a chamar o Bob Green desse nome aí. Não, quem que vai lutar? Qual que é a próxima luta? Eu não consigo falar isso, Meloto, por favor. Perry Pimblett contra King Green, que é o novo nome do Bob, né? Foi trocado aí, inclusive, nos documentos. É o que tem pra hoje. Desculpa. O Perry Pimblett falou que... Não lembro qual foi o ipsis litteris, mas uma coisa mais ou menos assim. Acho que está comprovado um caso de indivíduo ancéfalo, alguém que aos 40 anos muda o nome dele para rei. Com o Perry. Vai lá, Meloto, por favor. Pois é, só o rei da categoria dificilmente vai ser, né? Então, tá aí mais uma vez, King Green agora, tentando provar o seu valor diante da maior promessa em termos de marketing, popularidade lá na Inglaterra, que é o Perry Pimblett, né? Agora finalmente vai pegar um ranqueado. Se o Perry vencer, entra no ranking dos leves, o que é uma surpresa, né? Convenhamos. Não parece ter muito nível para isso, mas vai ser uma luta bem divertida. E o favoritismo aí tá bem parelho nas casas de aposta. Luta interessante, tem hype em cima dela, né? O próprio Bob Green é um lutador que não passa muito incólume, não consigo chamar ele de outra coisa, é o Bob Green. E o Perry Pimblett enfim, né? Talvez depois do Conor McGregor aí seja o lutador mais midiático do plantel do UFC hoje. Barbie, a gente vai ver o Perry perder a primeira no UFC? Cara, eu vou te dizer que é um casamento ruim pra ele, cara. Ele tá enfrentando um boxeador extremamente técnico com uma habilidade de encaixar golpes muito acima da média. E o Perry, tipo, mesmo que ele tenha um jiu-jitsu distintamente melhor, ele não é um cara que toma muita iniciativa em termos de queda. Eu acho que pro Perry vencer essa luta é só se a juventude dele aqui contar muito, porque tecnicamente a parada não é boa pra ele. E se você tivesse que palpitar agora no nosso palpitão lá do canal Contra Golpe, o seu palpite seria em quem? O Rei Verde. Não sei quem é esse cara. Não conheço. Seguindo aqui, temos a luta principal. Tem disputa de cinturão, né? Não é muito comum um lutador defender um cinturão interino. Não é inédito, mas não é muito comum. Vai acontecer, né? Tá lá o John Jones e o Steve Miocic chocando o ovo do cinturão principal. Então o Tom Aspinall vai pegar pela frente o Curtis Blades. Sai daí o campeão moral dos pesos pesados, ou eu nego achando que eu sou hater do John Jones. Não sou, não. Pra mim ele é GOAT. Sai daí o campeão moral, o Meloto, e vai ter análise do capitão também nessa luta, então não vamos falar muito, não. O campeão moral, é difícil dizer isso, mas é bem provável que o Tom Aspinall vai se tornar o rei depois do John Jones aí. Eu acredito muito nisso, então pode-se dizer isso aí. Tem gente que acha isso, né? Ele é o campeão moral, mas eu acho que ele venceu o rei antes. Meloto tirando o Curtis Blades pra Pangaré, hein? Eu acho que o Curtis Blades não tem muito jogo pra vencer o Tom Aspinall, porque o forte dele é o grappling, e no grappling o Tom Aspinall tem uma boa defesa, sabe? Inclusive levar a luta pro chão se precisar. Então, pra mim, ali vai dar a lógica que é o Tom Aspinall, inclusive, ganhar na via rápida pro nocaute. E atenção, hein? Porque a luta co-principal que o Meloto acabou de comentar, tirando o Curtis Blades pra nada, vai ter análise do Barbie aqui no final do programa. Então fiquem com a gente até o fim. Mas agora, capitão, eu quero saber Leon Edwards versus Belal Muhammad. Ninguém tá afim de ver essa luta, só eu. Só eu. A luta é pra mim, tá? Então, Leon Edwards, que vem se firmando, o cara maluco tirou o pirulito da mão do Kamaru Usman e tá chupando o pirulito com gosto, hein? Não quer largar mais. O que ele traz de armas pra essa luta contra o Belal Muhammad, Barbie? Não, Rampazzo, você não é o único que quer ver essa luta. Eu também quero ver. Eu acho que é um confronto muito intrigante. Eu acho que é muito interessante entre dois excelentes lutadores. Como você bem falou, o Leon Edwards está aí no seu auge.
teve as melhores performances da carreira, uma atrás da outra. E que lutador, cara, gosto muito do Leon. Meu garoto, desde que entrou no UFC, conseguiu um nocaute fabuloso em 8 segundos em cima do Seth Baczynski. Eu não achava que ele venceria o Usman, e eu vou te dizer que a performance dele na revanche foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, muito no sentido que ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Estrategicamente, tecnicamente, ele se adaptou perfeitamente a tudo que ele precisava ter se adaptado. Porque você vê a segunda luta, que foi a luta que ele venceu o cinturão contra o Usman com um chute na cabeça, não foi uma das performances mais dominantes. Ele ia perder a luta, ele estava a caminho de perder aquela luta. Mas ele se ajustou perfeitamente para a terceira. Ele aparenta estar com a confiança no auge, e isso para o Leon Edwards é uma coisa muito importante, porque ele é um cara que pode acabar se encurralando e com isso perdendo a movimentação, que é uma das principais armas que ele traz. Mas agora com a confiança no auge, ele está dominando o centro do octógono, encurralando os adversários, trabalhando com chutes frontais, trabalhando com chutes no corpo, chutes na perna, e ele sempre foi um cara de sniper, sabe? Ele é um cara de pouco volume, mas a pressão que ele faz é muito com movimentação e golpes extremamente precisos. Então você vê a luta dele contra o Colby Covington, não foi uma das melhores lutas, não foi super empolgante, mas ele não passou risco algum. Ele estava o tempo todo impondo o próprio jogo com golpes muito precisos, mãos esquerdas cantando o tempo todo no corpo, na barriga, chutes baixos, diminuiu a movimentação, e principalmente uma das coisas mais impressionantes para mim no Leon é o trabalho que ele faz no clinch, porque ele não é um wrestler de nascença de forma alguma, mas ele trabalha extremamente bem, criando espaço quando ele precisa, comendo espaço quando ele também precisa, trabalha as cotoveladas extremamente bem, diria que as cotoveladas dele são as melhores da categoria, joelhadas também muito precisas, e eu gosto muito da forma que ele defende quedas a partir do clinch. Eu diria que ele defende quedas melhor quando o oponente entra no clinch do que quando o oponente só entra nas pernas dele. E isso faz com que ele traga, tipo assim, ameaças muito únicas, sabe? Porque se você falha na primeira entrada de queda, mas você quer dar sequência, essa não é uma das melhores ideias contra um cara como o Leon Edwards, porque ele vai te mastigar no clinch, ele vai te girar, ele vai trabalhar ajoelhadas, e ele aparenta estar com uma base de wrestling muito sólida também. Ele tirou o Colby para absolutamente nada no quesito, conseguiu quedar quando ele quis, se levantou quando ele quis. Eu gosto muito da forma que ele trabalha o que a gente chama de duplo ataque do canhoto, ou triplo ataque do canhoto nesse caso, que é a ideia, ou pode até ser quádruplo ataque do canhoto, que é a ideia de, tipo assim, você ter vários golpes que começam com o mesmo movimento, de forma que um finta o outro. No caso do Leon, ele trabalha muito bem o chute baixo, médio e alto de canhota e o direto de esquerda. E a questão é que muitos desses golpes, se você está defendendo um, você está se expondo ao outro. Mais especificamente, o direto de esquerda e o chute alto de canhota. Então é tipo assim, como que o Leon Edwards consegue chutar a cabeça de todo mundo? É porque todo mundo está achando que vem um direto de esquerda. É isso que ele faz muitíssimo bem, é isso que ele está trazendo para a luta. São essas coisas que eu falei no nível mais alto possível, combinado com uma capacidade atlética muito fora da média. Nossa senhora, hein, cara? Ouvir o capitão descrever um lutador faz a gente entender por que aquele lutador é tão exuberante. Obrigado, Barbie. Obrigado por existir, obrigado por pertencer aos Três Tapinhas, hein? Nem sua mãe levanta a tua bola tanto quanto o Rampazzo, Barbie. Na sequência, vem ele, o adversário, o famigerado, o injustiçado, né? O motivo de chacotas, Belal Muhammad. Quais são as qualidades do Belal? O que o Belal vai trazer para jogo nessa luta para enfrentar o Leon Edwards e conseguir o cinturão? Por favor, conta pra gente. Cara, o Belal traz muita coisa pra essa luta, e pra ser sincero, eu fico meio horrorizado que as pessoas estão tão desanimadas pra essa luta porque viram uma performance do Leon em cima do Belal que durou 5 minutos. O que o Belal traz é a consistência, é o volume, é a progressão dos rounds. Claro, pode acontecer dele ter a cabeça chutada em 5 minutos, mas só que o que faz ele ser perigoso para os adversários é que ele tem um gás
excelente, muito acima da média, um queixo fantástico também muito acima da média, uma capacidade de recuperação muito acima da média, um volume muito acima da média. Todas essas coisas fazem com que ele seja um lutador extremamente perigoso ao longo de 5 rounds, porque essa coisa, talvez ele não seja o cara mais atlético do mundo, talvez ele vá perder em disputa de velocidade, em disputa de poder de golpe, mas só que é um cara que vai jogar pela maratona, sabe? Ele vai jogar tentando ganhar rounds e fazer você se exaurir, tentar cansar você com o wrestling dele, com o volume que ele traz e ir vencendo os rounds aos poucos. E isso ele faz muitíssimo bem, cara. Ele também ele é um lutador que atualmente está se desenvolvendo muito em termos de trocação, ele está lutando de ambas as bases, e eu estava falando essa questão aqui a respeito do Leon Edwards trabalhar muito chutes em diversas alturas. Contra o Durinho, o Belal Muhammad mostrou muito isso, cara, chutes médios, chutando, tipo assim, o que é muito válido no chute médio é que quando você não acerta o corpo, você acerta o braço do adversário, e isso machuca o braço do adversário. Não tem como você bloquear um chute médio efetivamente sem usar a sua perna, e esse tipo de bloqueio não é muito utilizado no MMA. Qual que é a ideia? A ideia é que quando o adversário chuta médio, é uma das principais horas que você pode derrubar ele. Mas o Belal tem uma base tão sólida no wrestling que ele pode se dar ao luxo de fazer esse tipo de coisa. Cara, ele traz muitas armas interessantes. Ele não tem um boxe dos melhores, mas é um cara que trabalha muito em combinação. Não tem uma defesa das melhores também, mas tem muita resistência. Como eu falei, é muita combinação, golpes no corpo, muita pressão, um excelente wrestling, um cardio muito acima da média, um queixo muito acima da média. Ele não tem a finesse técnica que o adversário tem, de forma alguma, mas, cara, ele traz muitas armas aqui e não me espantaria de ver ele levando a melhor. É isso aí, Barbie, é isso aí. A gente chega então, né, agora no encaixe da luta, vamos descobrir qual que é o seu palpite. Difícil não lembrar do primeiro encontro entre eles, né, que terminou subitamente com um dedo no olho do Leon Edwards no Belal Muhammad. De fato, teve uma dedada mesmo ali, né, não sei se o nosso amigo Guilherme acharia injusto, talvez tivesse sido um caso de desqualificação correto, ou poderia ter dado a vitória para o Belal Muhammad, enfim, assunto para outra resenha. O fato é que aquela luta parecia um lutador profissional contra um amador. O primeiro round daquela luta foi assustador. Assustador. Estava caminhando para ou para um nocaute técnico, ou para um 50-43, uma coisa assim. Deu tempo do Belal tirar tanto atraso assim para chegar nessa luta e conseguir vencer o Leon Edwards, ou Barbie? Qual que é o teu palpite e por quê? Cara, eu já vou dizer de antemão que o meu palpite tá indo no Leon Edwards, porque eu vi ele lutando 5 rounds agora 3 vezes consecutivas, e eu achei que ele foi muito bem nessas 3 vezes. Não talvez na primeira, mas ainda assim ele mostrou o poder de nocaute no último round. Mas respondendo a sua pergunta, acho que a questão tá justamente aí. É por isso que as pessoas não estão interessadas nessa luta, né? Porque elas estão expandindo os 5 minutos em 25. Elas estão falando, esse atraso que o Belal tomou só se repetiria ao longo de 25 minutos. E é capaz que isso aconteça sim, mas é capaz que isso não aconteça, porque eu acho que a diferença de volume de um para outro, a diferença de pressão que um trabalha para o outro, tipo, o Edwards andou para frente como se não tivesse ninguém ali, e de fato eu concordo que foi extremamente impressionante, e é capaz que ele repita a performance. Eu não vou dizer que é uma coisa extremamente impossível, mas tipo assim, se o Belal conseguir tolerar esses primeiros momentos aí, e conseguir fazer a luta ficar num ritmo mais alto, conseguir forçar o Edwards a se defender mais, eu não acho que seja uma coisa impossível de ver o campeão arrefecer um pouco mais, sabe? Porque a tendência dele não é jogar muito nesse ritmo alto que o Belal joga. Como eu falei, pode acontecer do Edwards simplesmente andar pra frente como se não tivesse ninguém ali, chutar a cabeça do Belal, porque tem uma diferença atlética muito exuberante aí, muito grotesca mesmo, e eu acho que o casamento estilístico vai muito a favor do Edwards nesse quesito, porque ele é um cara mais longo, ele é um cara que trabalha golpes com muita precisão, e ele estava sabendo explorar muito bem as brechas defensivas do Belal. Para mim, as grandes questões a serem respondidas se o Belal passar do segundo round,
Será que o Edwards vai conseguir manter a mesma compostura, o mesmo domínio contra um cara que tem o volume, a capacidade de recuperação e o cardio que o Belal tem? Essa para mim que é a grande pergunta. O meu palpite aqui tá indo no Edwards, mas eu espero que eu tenha explicado para vocês por que essa é uma luta muito mais interessante do que a maioria das pessoas está achando. Explicou muito bem. Meloto, chega mais, porque assim, tem alguma fofoquinha aí, alguma coisa que a gente precisa saber dessa luta ou deste evento, o UFC 304, UFC numerado, este sábado, temos o UFC numerado. Conta, Meloto. Bom, hoje então eu vou falar sobre isso, que o Leon Edwards concedeu entrevistas aí falando sobre essa luta contra o Belal Muhammad, e uma das coisas que ele revelou é que ela era para ter acontecido no UFC 300, mas o UFC ali mudou os planos porque viu, segundo ele, que o Belal não tem capacidade de vender um evento daquele porte e não tinha potencial para fazer a luta principal do UFC 300, então por isso que não rolou. E aí agora tá sendo essa luta agora em Manchester, né, que é um evento menor, e sobre o futuro, né, o que ele tá achando aí que depois da luta contra o Belal, é óbvio que ele tá concentrado nessa luta antes, mas a gente também já tá pensando aí também no que pode vir depois. Ele disse que a categoria não tem muitas estrelas nesse momento para fazer uma luta grandiosa aí de marketing. Ele chegou a citar ali a possibilidade de enfrentar o Shavkat Rakhmonov ou o Ian Gary, né? Ele chegou a mencionar esses nomes. Mas assim, tem um nome que ele gostaria muito de enfrentar, que é o Conor McGregor, que embora ele, agora que subiu para o peso meio médio, na hora ali o Leon Edwards não falou muito sobre ele ser uma das estrelas, e ele ainda era um peso leve, né, pouco tempo atrás. E o outro nome que ele gostaria também de lutar seria o Islam Makhachev. Inclusive o treinador do Leon Edwards acredita que seria o passo ideal para ele fazer depois desse confronto aí, para sacramentar ali ele como um dos melhores do mundo, se não o número 1 peso por peso, já que o Islam Makhachev é o número 1 da categoria. Então, é possível aí, já se o UFC não quiser essas lutas aí contra contenders naturalmente, ele fazer uma super luta, seja contra o Conor, se o Conor vencer o Michael Chandler, mas pode ser que não aconteça, né? Porque essa luta aí tá demorando para rolar. Então, pode ser que o favorito seja o Islam Makhachev. Leon Edwards versus Islam Makhachev, hein? Barbie, quem que venceria essa luta? Conta pra gente aí rapidão. Não conta! Não conta! Querem saber quem venceria Leon Edwards ou Islam Makhachev? Barbie vai fazer uma análise dessa luta, desse encaixe, dessa possível luta, o dia que a gente bater 600 inscritos. Vai lá, manda pra vovó, compartilha este vídeo, pede pra galera não só assistir o vídeo, mas se inscrever. Se a gente bater 600 inscritos na próxima quinta, já vai ter a resenha do capitão dessa luta, Leon contra Islam. E vamos seguir, Meloto, por favor, agora que a galera já vai compartilhar esse link para a gente ganhar mais inscritos, para ter essa análise dessa possível luta aí do Barbie. O card preliminar, que horas começa o evento e qual a primeira lutinha que abre esse UFC 304, Melo? Bom, o card preliminar começa às 19 horas, no horário de Brasília. A primeira luta é entre a Shelna Bannon e Alice Ardelan. O que você achou dessa luta aí, Meloto? Bom, é a parceira de treinos do Conor McGregor, irlandesa, Shelna Bannon, contra Alice Ardelan, que é aí uma das lutadoras mais midiáticas atualmente, que estava fora do UFC. Assinaram de última hora com ela. Confronto de strikers. A Shelna é muito boa em pé. Contra a Alice, que tem gente dizendo aí que é a pior contratação da história do UFC, mas não sei se é pra tudo isso, não. A gente já viu o CM Punk lutando no evento. Confronto de estrelas também, né? E na sequência, temos um inglês, né? O Mick Parkin contra o Lukas Bresk, da Polônia, Barbie. E aí? É uma luta meio dada pro Mick Parkin, né? O Lukas Bresk foi o cara que deram pro Walter Walker na estreia dele, e em teoria era pro Walter ter passado o caminhão e demitido o Bresk. O Walter acabou decepcionando e perdendo a luta, mas eu não vejo muita chance aí pro Bresk, não. Mas é peso pesado, né? Então a gente fica meio... Peso meio médio na sequência, Sam Peterson contra Keith Crosby. Fala aí, Barbie. Sam Patterson tá vindo aí de uma excelente performance na última dele,
a última luta dele dentro do evento, que foi inclusive extremamente surpreendente. Tá enfrentando o Kiefer Crosby, que não vem bem. A única luta que fez dentro do evento foi uma passada de caminhão que ele tomou pro Kevin José. Enfim, acho que o Sam Patterson, perdão, ele é bem favorito para essa luta. E, Barbie, na sequência, a gente tem uma luta que bem poderia estar no card principal e bem poderia também ter uma resenha sua, né? 2 super ranqueados no peso mosca, né? O Mohamed Mokaev contra o Manel Kape, 2 prospectos, 2 possíveis contenders e possíveis campeões do UFC. Vamos se pegar no card preliminar, um lutão. Não era tempo de você fazer uma análise, não, nada próximo disso, mas, cara, quem vence? Qual seria o teu palpite agora, num palpite no canal Contra Golpe, se você tivesse que dizer agora? Então, cara, uma luta fantástica, não tem muito o que falar a respeito, um grappler contra um striker. Eu acho que o meu palpite iria ficar mais com o Mokaev aqui, por muito pouco, viu? Eu acho que tem muita chance dele se complicar nessa luta, mas eu acho que se ele conseguir uma queda que seja, a diferença de técnica de grappling aqui é muito grande. E depois a gente tem aí o peso meio-médio, né? 2 pesos meio-médios, o Oban Elliott contra o Preston Parsons, Meloto. Tá empolgadinho para essa luta aí? Não muito. O Oban Elliott não me empolga muito. Acho que não tem nível para se manter no UFC por muito tempo, né? A não ser que evolua, que pode acontecer, obviamente. Mas eu vejo o Preston Parsons como favorito aí. O cara que me chama mais atenção. E a próxima luta, Meloto, te empolga? Modesta Buskowska contra o Marcin Pratinho? Também não, cara. Também não. São 2 lutadores de meio de tabela aí que até então não me encantaram em nada aí. Mas podem evoluir também, né? O Buskowski é um lutador duro, striker duro. E o Pratinho também tem boas valências em pé, mas meio de tabela por enquanto. E a próxima luta, Meloto, te empolga? Né? Meloto tá quase morto no sofá uma hora dessa. Tô morrendo. Aí vem o Jake Hadley contra o Kaulan Leogran, irlandês. Essa eu gostei mais. Essa aí já começa pela pesagem, né? Que o Kaulan é aquele cara que chama a galera, né? Começa a provocar os adversários. Boa luta. Um striker me lembra um pouco o Cerrudo, o Kaulan, viu? Em pé ali, uma postura parecida contra o Jake, que também é um prospecto aí da Inglaterra. Cara, essa luta vai ser bem agressiva. Muito bem. Agora o Meloto se empolgou. E, Barbie, na sequência, a gente tem a Molly McCann contra a Bruna Brasil. A brasileira vai quebrar a banca, Barbie? Alguma chance disso acontecer? Pô, eu vou dizer que assim, chance tem. Eu não acho que a Molly McCann seja tudo isso, não. Eu acho que a Brasil teve uma performance menos pior do que o esperado na última luta. Ela não é uma lutadora das melhores, mas está com uma evolução encaminhada aí. Ainda assim, ela é muito azarona. Essa é a típica luta que eles colocam pra Molly McCann porque eles querem que ela dê show pro público inglês. Mas vou dizer que ela tem chance de quebrar a banca, sim. Molly McCann, que é a segunda maior favorita do card. E na sequência tem a luta com o maior favorito do card, o Nathaniel Wood pegando o Daniel Pineda. Agora, tô sentindo que o Daniel Pineda vai quebrar a banca em Barbie, concorda? Não, você tá doido? Tá maluco? O cara já tá querendo me dar a zica, o spoiler aqui do Campo Minado. Você fique longe do meu palpite. Campo Minado. Vamos então chegar nele, vamos para ele, Campo Minado, né? O que aconteceu no evento passado? No evento passado nós tivemos a Miranda Maverick vencendo a Johnny Barbosa. Quem palpitou? Rampazzo. Quem acertou? Rampazzo. Quem nunca erra? Rampazzo. Vou repetir. Quem nunca erra? Nunca erra. Rampazzo. É inacreditável. Depois tem Meloto, Jong Yong Lee vencendo Raider Amil. Quem sempre erra? Meloto. Vai pagar mico. E na sequência, a gente teve o Barbie. Barbie, qual foi teu palpite? Meu palpite tinha sido no Jun Yong Park, a luta caiu faltando acho que 2 dias, então eu tive que trocar pro Bill Algeu, que morreu. E perdeu. Então temos 2 pagadores de mico desta vez. Mais uma vez, só Fabiano Rampazzo conseguiu pontuar, né? Tô vendo mais um troféuzinho de fim de mês vindo aí para mim, né? Vamos ver, preciso manter
A gente vai falar alguns palpites daqui a pouco. Por favor, Tom Resp, não me decepcione. E quero ver o mico dos dois. Qual é o mico dos dois? Bom, vocês comentadores, vocês brutamontes e desdonzeladas, não escrevem micos aqui. Tá faltando, o banco de micos precisa crescer. Então, eu quero ser juiz. Eu, neste momento, quero ser juiz, quero ser jurado de um concurso de caretas. Meloto vai fazer 3 caretas para mim e para vocês. Barbie vai fazer 3 caretas e eu vou escolher a vencedora. Meloto, começa com você, a primeira, por favor. Bom, essa é a careta do Severo, tá? Severo. Aí, ó. Esse aqui é o cara, né? De frente, quero ver de frente. Isso, de frente. Ok. Barbie, cadê o Barbie? Fala alguma coisa pra câmera e pra você, Barbie, eu quero te ver. Alô, senhoras e senhores. E Esse aqui é a careta do The Rock. Peraí, Barbie, é o seguinte, você vai fazer a primeira careta pra competir com a primeira do Barbie que eu gostei. Você já começou, Barbie? Tá boa essa careta aí? Boa. Isso. Não entendi. Terminou. Entendi, tô confuso. Não entendeu a piada? Não entendeu? Eu achei que você já tava fazendo a careta, mas não tava ainda, né? Oi. É a careta natural já, né? Não funciona quando as pessoas não conseguem ver a tela. Barbie, vai lá, tua primeira careta, por favor. Este aqui é o The Rock. Não, peraí. Um maluco fechou um olho e disse que isso é uma careta. Meloto tá 1-0. Vai lá, Meloto, segunda careta. Vai. Ó, esse aqui é o Agripino, ó. Meloto é um artista, mano. Attention! Agripino, cheio da gripe ainda por cima. Que mico maravilhoso. Barbie, por favor, hein? Por Deus, favor. eu agora tenho que dar nome para as minhas caretas. Esse aqui é uma careta. Fala alguma coisa que a câmera tem pra mim, eu acho. Pelo menos ele conseguiu um olho branco. Mostrar um olho branco pra gente. Peraí, Eu entrei com a do Meloto. Por enquanto, tá 2-0 pro Meloto. Mas, se a terceira careta do Barbie surpreender e for a melhor das 6, o troféu vai pro Barbie. Vai lá, Meloto, terceira careta. Ó, essa aqui é a Rebineia. Parece a véia da Praça Nossa. Essa aqui é a Rebineia. Véia da Praça Nossa. Barbie, por favor, Barbie, surpreenda todos nós. Vai. Eu não surpreendo ninguém. Como que o Meloto consegue ser tão... Marília, essa careta tá ótima. Oh, muito obrigado. É isso aí. Ganhou. Vai lá, vai. Terceira tentativa, Barbie. Ok. Meloto venceu o concurso de caretas, mas assim, a léguas de distância. A melhor careta do Barbie foi a primeira antes dele começar a falar. Graças a Deus. Por favor, Meloto, você é de fato o GOAT dos micos, não só porque é quem mais paga, mas porque é quem mais paga e com brilhantismo, com maestria. Tô quase achando que você tá errando os palpites de propósito para vir aqui e poder mostrar teu lado artístico. Será que vai ter o dia que eu vou vir aqui pagar um mico, cara? Não é possível, cara. Só que eu não acho que vai ser dessa vez. Porque, ó, só vou bater para vocês rapidinho aqui o palpite no campo minado de nós 3. O primeiro a falar dessa vez foi o Barbie, e ele foi de Nathaniel Wood vencendo o Vinal Pineda. Por isso que fiz aquela piadinha lá, né? Nathaniel Wood, o maior favorito, o Barbie escolheu bem, né? Escolheu certo. Vamos ver se vai ter zebra. Difícil o Barbie dessa vez pagar mico. Na sequência, eu fui o segundo a palpitar, e eu fui de Tom Aspinall vencendo Curtis Blades. Pelo amor de Deus, é só não ter lesão de novo. Eu falei que o Meloto estava tirando o Curtis Blades de Pangaré, mas quem tá tirando sou eu, né? Para colocar ele num campo minado. Vamos lá. Hashtag medo, mas... Aqui tem coragem. De coragem se faz o ser humano também.
bem. E na sequência o Meloto, que também não tá vindo com bola fácil aqui, foi de Leon Edwards vencendo Belal Muhammad. Então, recapitulando, os nossos palpites do campo minado são Nathaniel Wood vencendo Daniel Pineda, do Barbie, Tom Espinel vencendo Curtis Blades, meu Rampazzo, e o Leon Edwards vencendo Belal Muhammad, o palpite, o campo minado do Meloto. Confira nos stories, se não deu tempo de anotar, não se desespera, é só ir lá no Instagram, @3tapinhas, e na quinta-feira a gente sobe, é só printar a tela, ficar 24 horas no ar. É só printar a tela para relembrar e ver se vale uma combinada aí, ou uma tripla, ou uma múltipla de 2. Será? Né? Eu aqui, eu acho que vale. Tom Espinal, Leon Edwards e Nathaniel Wood. Eu vou colocar uns 20 merréis aí. Vamos brincar. Meloto, por favor, e o baú do Meloto que conversa com esse UFC 304? Qual que é? Qual que é o tema desse baú, Meloto? Bom, o tema do baú dessa semana é em homenagem aí ao evento que vai ser na Inglaterra. Eu fiz uma lista com os principais lutadores ingleses da história do UFC, onde eu listei os lutadores que foram mais longe na história das suas categorias ali, e também algumas curiosidades interessantes. E, bom, vamos começar então pelos campeões, né? Quem foram os ingleses que ganharam o cinturão no UFC? Apenas 3 até hoje. O primeiro, eu já começo pelo Leon Edwards, que é o atual campeão dos meio médios. Tem aí 3 vitórias valendo o cinturão. O outro campeão, né, foi o Michael Bisping, que foi o primeiro, né, nos pesos médios, com 2 vitórias valendo o cinturão. E temos também o Tom Espinal, que daí é um cinturão interino, mas não deixa também de ser um campeão. Tem aí uma vitória valendo esse título, né, nos pesos pesados. E aí, depois dessa lista dos campeões, nós tivemos os contenders, né, os que chegaram mais longe ali, mas não conseguiram o título. O primeiro dessa lista é o Darren Till, que já foi o número 2 dos 77 quilos. O segundo é o Jimmy Manuwa, que também chegou a ser o número 2, mas dos 93 quilos. E aí temos depois o Brad Pickett, que ele foi o número 5 dos pesos galos, dos 61 quilos. A gente tem aí agora, atualmente, o Mohamed Mokaev, que é o atual número 6 dos pesos moscas. Então, é o quarto aí, né, que chegou mais longe, mas não foi campeão. O Arnold Allen, que está na lista aí nesse evento, né, do UFC 304, é o número 6 do ranking até 66 quilos, já chegou a ser o número 3, então também foi bem longe. Temos o Lerone Murphy, que também está, aliás, não está no card, né, o Lerone Murphy não está no card, mas é o número 11 dos 66 quilos. Michael Venom Page, mais um inglês aí, que também não está no evento, chegou a ser o número 13 dos 77 quilos. Atualmente ele também está nessa posição. E temos também o Ross Pearson, que é o último ranqueado dessa lista, que ele já foi o número 14 dos 70 quilos, dos pesos leves. Aí agora falando sobre as mulheres, temos 3 apenas que foram ranqueadas. A primeira é a Rose Sixton, ela já foi o número 10 dos 61 quilos. A Molly McCann, que está no card, já foi a número 14 dos pesos moscas, dos 57 quilos. E a Melissa Mullins, que está no plantel do UFC atualmente, inclusive, ela chegou a ser a número 15 dos 61 quilos. Tenho 3 menções honrosas aí para fazer apenas. A primeira é do Dan Hardy, que na época que ele lutou pelo cinturão dos meio médios não tinha ranking no UFC, né? Mas ele disputou o cinturão dos 77 quilos contra o George St. Pierre, perdeu. Temos o Paul Daly, que chegou a fazer um title eliminator, né, nos 77 quilos, perdeu essa... Inclusive foi banido, né, naquela luta contra o Josh Koscheck, depois de golpear ele depois da luta ter acabado. E uma menção honrosa também é o James Thompson, que não lutou no UFC, aí eu tô abrindo uma exceção, mas lutou no Pride, foi um inglês que foi destaque aí, o maior destaque inglês do Pride. Não vou me estender a outros eventos, como Bellator e demais organizações, senão a lista vai ficar muito longa. Mas eu tenho uma curiosidade que eu queria falar aqui, que eu acho que pouca gente sabe, viu? Um cara que todo mundo sabe a nacionalidade, né, que é o Alistair Overeem, holandês, ele nasceu na Inglaterra, filho de pai jamaicano e mãe holandesa, se mudou da Inglaterra quando era jovem, né, 6 anos de idade, e foi para a Holanda. E aí ele adotou ali, né, começou a representar a Holanda, mas ele nasceu na Inglaterra, então poderia ter sido um nome aí, mais um grande representante para o país. Se eu esqueci de alguém, deixe nos comentários aí.
né? E fica a pergunta: alguém discorda sobre o Leon Edwards ser o maior inglês de todos os tempos? E o Tom Aspinall vai passar ele futuramente? Deixe nos comentários. Ah, difícil discordar, hein? Difícil discordar, porque não houve muitos campeões, né? Então, mas deixe nos comentários se você discorda que o Leon Edwards é o maior inglês de todos os tempos. É interessante esse teu baú do Meloto aí, que me fez pensar, cara, realmente tá faltando lutadoras mulheres inglesas brilharem no evento, né? Exato. Quem sabe a Molly McCann aí, tipo, consegue surpreender, porque dá a impressão também que ela tá atingindo uma espécie de teto, é um perde-ganha desgraçado, parece que tem de um sarrafo ela não passa, mas não sei. Tá faltando as mulheres chegarem e representarem, as inglesinhas. Muito legal, Meloto. E chegamos aqui na análise da luta principal número 2, né? Porque luta de Common Event também pode ser chamada de luta principal, por que não? Será que principal é só quando tem um ou dois? Vou estudar, vou consultar a gramática e vou, na próxima quinta, dizer se tá certo falar em principal 1, principal 2, principal 3. Fiquem confuso. Mas temos Tom Aspinall contra Curtis Blaydes, Common Event, luta bem interessante. Barbie, eu quero saber o seguinte, cara. Tom Aspinall, um lutador exuberante, né? A gente não consegue imaginar nem ele perdendo. Tem gente que não consegue imaginar ele perdendo nem pro John Jones. E aí, Barbie? Que armas que o Tom Aspinall vai trazer para conseguir sair com o cinturão interino ainda em sua propriedade? Conta pra gente. Então, senhoras e senhores, eu vou dizer assim que o Tom Aspinall é um dos pesados mais atléticos que eu já vi na minha vida. Um cara extremamente rápido, um cara extremamente dinâmico, de reflexos extremamente aguçados, que já entrou no UFC fazendo muito barulho e até o momento, cara, tipo assim, ele tem uma derrota dentro do UFC, que é justamente contra o oponente atual, o Curtis Blaydes, que foi uma luta que durou 15 segundos porque o joelho do Tom Aspinall explodiu. E eu sou daquele cara que fala que, tipo assim, lesões não acontecem por acaso, esse tipo de coisa não existe, mas ficou bem óbvio que o Tom Aspinall entrou com o joelho explodido ali, ou pelo menos meio explodido, porque não teve um chute baixo, não teve nada para ajudar aquela lesão. E fora isso, o Tom Aspinall definiu basicamente todas as lutas que ele fez desde que entrou no evento em coisa de 2 minutos, 3 minutos. A luta dele que mais durou foi contra o Andrei Arlovski, que chegou até o segundo round. Notável, hein? Mas só que desde que ele perdeu pro Curtis Blaydes, ele fez mais 2 lutas contra o Marcin Tybura e o Sergey Pavlovich, as duas definidas em 1 minuto e pouquíssimo. E, cara, o que ele traz para a luta é um boxe de altíssimo nível, uma movimentação de cabeça muito apurada, muita precisão nos golpes, boas combinações. Eu gosto também de como ele trabalha ajoelhadas frontais. Mas eu acho que a questão principal do Aspinall, honestamente, é esse dinamismo dele. É que é muito raro você ver um cara desse tamanho conseguir se mover com tanta agilidade, com tanta fluidez dentro do octógono. E até mesmo, tipo assim, em questão de wrestling e grappling, o que ele demonstrou até o momento foi muito acima da média. O cara quedou e finalizou o Volkov como se não tivesse ninguém ali. Vale lembrar que o Volkov passou 3 rounds indo pro chão com o Fabrício Verdun e não foi finalizado, sabe? Não é uma coisa simples. E, tipo, ele fez todo mundo da categoria parecer não lutador. Até o momento, o que eu diria que o Aspinall peca é muito questão da defesa de golpes dele, que, tipo assim, ele tem uma evasiva boa, mas ele não tem uma guarda das melhores. E fica aquela questão que um cara que é tão dinâmico, tão rápido, tão poderoso, assim, quanto o Aspinall sempre fica pensando, esse cara não vai sustentar o mesmo ritmo por muito tempo, principalmente sendo um peso pesado, sabe? E diz muito, e isso aí, não diz muito, na verdade, não nos diz nada o fato que as lutas dele não passaram de 1 minuto. A gente sempre fica com essa coisa na cabeça, mas até o momento, cara, ele parece ser tão talentoso quanto qualquer um dos melhores pesos pesados que a gente já viu, sabe? Porque ele vem atropelando a oposição com essa combinação incrível de capacidade atlética, com muita técnica em pé, muita potência ao mesmo tempo, muita variedade de jogo, as boas esquivas, as quedas pontuais, as boas finalizações dele. Até o momento ele aparenta ser o pacote completo. Maravilha, Barbie. Realmente, Tom Aspinall é um espécime. Agora, do outro lado, vai estar alguém não tão diferente assim, né? Um lutador também exuberante, é o que ele fez com o Malhadinho, tem poder de fogo,
tem as suas armas. Aliás, quais são suas armas? Quais são as armas do Curtis Blades, Barbie? E o que ele vai fazer para quebrar a banca? Então, o Curtis Blades, eu acredito que a gente fez lá aquela aposta de quem seria campeão até o final do ano de 2024. A minha aposta tinha sido no Curtis Blades, o que significa que eu já me dei mal, para ser sincero, mas ainda existe a chance do milagre. Ainda existe a chance do milagre. Porque o que acontece com o Curtis Blades? Na minha opinião, ele poderia ser o melhor peso pesado hoje só pela combinação de habilidades que ele tem e do jogo que ele tinha, sabe? Eu digo tinha porque é uma coisa que ele não vem utilizando muito nas últimas performances que ele teve. Nas últimas, 4 performances, ele não lutou dessa forma, o que é uma coisa que me deixa meio pasmo e também meio receoso. Porque essa que foi sempre a questão a respeito do Blades, que ele tem um jogo muito completo, um jogo muito redondo, mas muitas vezes ele se deixa levar pelos gritos da plateia e acaba fazendo um jogo que não é muito favorável para ele. Então, quem é o Curtis Blades? Ele é um excelente wrestler, com um trabalho por cima muito forte, um bom ground and pound, boa passagem de guarda, mas principalmente uma boa pressão, sabe? Um cara que vai quedar o adversário repetidamente. E uma coisa que eu sempre comento aqui é que é raro a gente ver na divisão dos pesos pesados um wrestler com um double leg dinâmico, sabe? Com uma entrada na baiana dinâmica. E o Blades é um desses caras que consegue fazer essas entradas. É até engraçado porque você vê que os oponentes não estão preparados para defender isso. Eles são mais lutadores que veem o wrestling como clinch, mas o Blades não precisa necessariamente do clinch, embora ele também tenha opções aí. Desde que o Blades estreou no UFC, que foi numa derrota contra o Francis Ngannou, ele passou o caminhão na maior parte da categoria, justamente com essa combinação de quedas muito pontuais, com um jogo por cima muito sufocante. Cara, as derrotas dele, ele teve 4 derrotas dentro do UFC. Todas elas foram por nocaute, todas elas contra grandíssimos pegadores. Como a gente sempre fala, todo mundo na categoria dos pesos pesados bate pesado, porque eles são homens de 120 quilos. Mas tem uns caras que batem mais pesados do que outro, e todas as derrotas do Curtis Blades foram para esses caras. Então, qual que é a minha reclamação aqui? Porque você até fica pensando assim, pô, mas se ele só perdeu tomando bomba para pegador, qual que é o grande problema? O grande problema é o estilo de jogo que ele usa muitas vezes. Como eu falei, nessas últimas 4 lutas contra Chris Dawkins, Tom Aspinall, Sergey Pavlovich e Jailton Malhadinho, o jogo dele foi essencialmente ficar em pé e trocar pancada. E tipo assim, vale dizer que ele é muito bom nisso. Ele tem um jab muito bom, ele tem boas mecânicas, ele tem bons fundamentos técnicos, mas não é a área mais forte dele. É por isso que eu falo que ele se deixa levar pelo grito na plateia e vai pelo jogo que não é muito o forte dele. A luta contra o Pavlovich, cara, me deixou aterrorizado, porque era obviamente o jogo incorreto. E ele só resolveu tentar uma queda quando ele já não sabia mais onde era o teto e onde era o chão. Aí que entra aquela coisa que, tipo assim, se você não tem um queixo mutante nessa categoria, você não pode ficar confiando na trocação. Sabe? Porque, igual eu falei, esses caras poderiam apagar todo mundo, mas o Blades não tem um queixo diferenciado para ficar se testando contra caras assim. E o que acontece é que eu acho que ele não consegue combinar muito bem a trocação com o grappling. Ou ele entra modo trocador, ou ele entra modo grappler, e, em geral, quando ele entra num dos dois modos, o outro não vai dar certo. É até engraçado você ver, por exemplo, lutas dele contra o Cigano, que as quedas não deram certo, mas ele estava trocando muito bem e venceu a luta na trocação mesmo. Mas enfim, o Blades é um cara muito técnico, ele é muito bom em todas as categorias, está em constante evolução, muito bom em todas as valências técnicas do jogo, mas às vezes faz escolhas muito erradas, e eu não sei se ele tem esse dinamismo que eu estava comentando do Aspinall. Eu acho que falta um pouco pro Blades, mas eu acho que se ele tivesse mais QI de luta, seria uma aposta mais fácil aqui. Ai, já tô ficando nervoso com essa luta. Para me deixar mais nervoso ainda, ou para me acalmar, quem vai sair vencedor dessa luta, Barbie? E por quê? É verdade isso, meu caro amigo Rampado. Eu vou dizer aqui que o meu palpite, e isso aqui é uma coisa curiosa, porque como eu falei, eles lutaram poucas lutas atrás, um contra o outro, o Curtis Blades saiu vitorioso e a minha aposta na época tinha sido no Curtis Blades. Hoje a minha aposta é outra, eu tô apostando no Tom Aspinall por uma questão de juventude, dinamismo e meio como que as últimas performances deles foram, né? Porque mesmo que o Blades esteja vindo de uma vitória contra o Malhadinho, é impossível você fingir que ele não passou a luta inteira sendo jogado no chão.
e venceu porque o Malhadinho insistiu numa queda sem esperança e o Curtis desceu a cotovelada nele. Beleza, vitória válida, mas é daquelas coisas que, tipo assim, é muito complicado você replicar isso em outras lutas. E ele teve a performance contra o Pavlovich que, na minha opinião, foi aterrorizante de ruim. Então, o que eu fico pensando aqui é se esse cara não vai empolgar querendo trocar pancada com o Aspinall e o Aspinall vai matar ele no processo, sabe? Eu ainda não vi o Aspinall essencialmente defendendo queda. Eu não vi ele tendo que lidar contra esse tipo de jogo. Então, tudo que eu posso falar a respeito dele, nesse caso, é suposição. Mas até o momento as suposições são boas, né? Porque ele tem um bom wrestling ofensivo, é um cara bem forte, atlético e dinâmico. Então, eu fico imaginando, pelo menos, que ele vai ser decente no quesito. A minha aposta no Curtis Blades na outra luta tinha sido justamente por conta de wrestling e por conta de cardio, que eu achava que ele ia sobreviver ao primeiro round do Aspinall ou ao segundo round e ia começar a pressionar mais, conseguir mais quedas e exaurir o inglês com esse jogo. Agora eu já não tenho certeza se ele vai conseguir impor esse tipo de jogo antes de sofrer dano significativo contra o Aspinall, porque eu agora acho que tem uma diferença em velocidade muito grande entre os dois, sabe? E eu digo isso pelo que eu vi nas últimas performances. As últimas duas performances entre os dois. A minha opinião é que o Blades está começando a esfriar um pouco e o Aspinall está aí no auge atlético, auge técnico que ele tem. Ainda acho que é um jogo muito complicado para o Aspinall. Acho bem complicado. Eu acho que as odds nas casas de apostas não representam o quão dura essa luta pode ser. E é engraçado que isso aqui é para queimar a boca de caster, né? Porque muito provavelmente se o Aspinall vencer, vai ser por dominância absoluta. Vai ser por um nocaute brutal no primeiro round, uma definição assim, sem tirar nem pôr. Mas se isso não acontecer, essa luta pode se tornar muito dura para ele, porque eu não tenho certeza quanto à capacidade dele de dominar a luta na extensão de rounds, sabe? Por longos períodos de tempo. Então é isso que eu fico muito pensativo para essa luta, por isso que eu acho que ela pode ser mais dura do que a expectativa, mas o meu palpite aqui está indo no dinamismo, na juventude, na técnica absurda que vem sendo apresentada pelo Tom Aspinall. Meu palpite vai nele. Maravilha, muito obrigado, Capitão Carisma, como sempre, não foge à raia. Entregamos nós aqui dos Três Tapinhas, não uma, mas duas análises de luta, hein? Leon Edwards versus Belal Muhammad, Tom Aspinall versus Curtis Blades, tudo devidamente analisado, anamnese feita da luta com palpite pelo Capitão Carisma. Só Três Tapinhas tem isso, não me canso de falar. E chegamos no final deste podcast. Ficou longo, hein? Ficou a galera que gosta de novela aí, do dorama, ficou longo, hein? Ô, Meloto, qual que é o teu tapinha de despedida, por favor, meu amigo? Diga. Essa do Norama aí, engraçado. Bom, meu tapa vai na cara de quem... É um tapa pra pessoa se ligar, assim, ó. Pô, se liga aí, rapaz. De quem fabrica e quem compra a narrativa das lesões pré-luta. O que é essa narrativa? É quando um lutador vence um confronto, ou até mesmo quando perde, né? Ele vai lá e começa a expor os problemas que ele teve no camp, né? Dizendo, eu tive isso aqui, quebrei aqui, machuquei ali e tal. Tudo bem, tem o total direito de fazer isso. Agora, a galera comprar isso como, se ele tivesse 100%, ele teria tido uma vitória sobre o outro, ou é óbvio que ele ia performar melhor. Só que isso tira completamente da jogada o que o outro lado também teve. Né? A gente fica focado só no que o lutador teve ali de problemas e esquece do que o outro lado também teve. Tipo, nesse último sábado, a Luana Carolina, dizendo que ela tinha quebrado, se não me engano, o pé um mês antes da luta e tal, e foi uma superação e tal. A outra lutadora também não teve problemas? Só você teve problema? Sabe, eu já vi diversas vezes isso acontecer, então aqui fica o tapinha de forma, até não é tão agressiva assim, mas pra se ligar que eu acho errado a gente sempre comprar essa narrativa de que só um lado estava lesionado. Os dois lados estavam. Ninguém luta 100%. Então é isso. E em 100% das vezes, a gente compra as narrativas dos lutadores de que país? Só brasileiro se lesiona, né? Só brasileiro é praguejado por lesão, só brasileiro quebra osso do corpo. Enfim, com ótimo tapinha de despedida. Cara, o meu tapinha de despedida, eu não tô nem acreditando que eu vou falar isso. Vai ser um tapinha na cara do Caio Borralho. E aí que eu preciso abrir um parênteses, porque quem é fã, quem segue, quem é tapete,
Quem segue os Três Tapinhas, quem é inscrito, quem tá com a gente aqui há muito tempo, já me viu algumas vezes elogiar o Dr. Sócrates do MMA, apelido que eu cunhei para o Caio Borralho, porque ele traz inteligência, ele traz, né, é um cara não só para luta, mas para se explanar, para as entrevistas, é claramente um lutador diferenciado, gosto muito dele. Como assim estou dando um tapa na cara do Caio Borralho? Vamos lá, vou explicar. Caio Borralho treinou com Alex Poatan. Teve um treino entre eles. Como é muito comum no meio do MMA, as academias às vezes se cruzarem, ter visitas e tudo, e treinarem. Isso é bastante comum. Na sequência, o Alex Poatan gravou um vídeo comentando esse treino. Não falou nada demais, nada do outro mundo, né? Mas fiz alguns comentários ali sobre o treino, inclusive dizendo que treinaram e trazendo algumas informações ali. E o Caio Borralho veio, então, e comentou em cima desse vídeo do Poatan, dizendo, dentre outras coisas, que o Poatan não é humilde, não foi humilde ao comentar o treino, dando a entender que ali no vídeo do Poatan, ele se mostrou superior. Lembrando que assim, né, hoje o Poatan é um peso meio pesado, com perspectiva de subir para o pesado. O Poatan, já a vida inteira, a categoria que ele mais frequentou tanto no kickboxing, no kickboxing no Glory, quanto no UFC, foi a categoria dos médios, que é a categoria do Caio Borralho. Então teve um comentário ali do Caio Borralho dizendo que o Poatan não foi humilde por conta de algumas coisas que ele falou neste vídeo. Me desculpa, Caião. Desculpa, cara. Primeiro assim, ninguém veio ao mundo para ser humilde, brother. Essa ode à humildade é uma coisa que me incomoda um pouco. A gente brinca aqui dizendo que a gente é o podcast menos humilde do YouTube, porque qual o problema de não sermos humildes? Qual o problema da gente reconhecer as nossas valências, ter orgulho das nossas conquistas, do que a gente é? Não dá para ser humilde ou se eu olho para um lado e vejo o maior na lista de lutas do Brasil, que é o Bárbaro Capitão. Eu acredito nisso, cara. O cara é foda mesmo. Eu olho para o outro lado e vejo, cara, a personalidade hoje da cobertura do MMA mais relevante e mais credibilidade tem, que é o Meloto. Então, a gente é foda. Eu não vou ser humilde mesmo. Se tem ninguém no mundo do MMA hoje que tem direito de não ser humilde, é o Poatan. Pelo amor de Deus, Poatan não foi humilde, ainda bem. Poatan, não seja humilde. É uma outra que você construiu, cara. Essa ode à humildade, assim, é uma coisa que, assim, cara, não ser humilde não quer dizer que você tem que ser um escroto, um babaca, um arrogante. Ainda que num evento de show business como é o UFC, ser arrogante, tudo até faz parte, né? Conor McGregor tá aí, virou o que virou, sendo o oposto da humildade. Então isso até vende, até é interessante, a gente gosta, a gente compra, até para gostar, para odiar, a gente compra. Então, pelo amor de Deus, Caio, nunca mais fale que não sei quem não foi humilde. Não sejam humildes. Nem você, Caio. Não seja humilde. Para! Vai lá, Barbie, teu tapa na cara. Ou tá bonzinho. Pois é, Ramp, eu acho que tem realmente uma supervalorização aqui da humildade. Como a gente já falou aqui várias vezes, quando o Laerte veio, que esses atletas têm que ser um pouco arrogantes. Eles têm que achar que eles são bons, eles têm que achar que eles são melhores do que os outros, eles têm que achar que eles são melhores que todo mundo. Claro que tem um limite, mas esses caras podem ser arrogantes, eles devem ser. Não dá pra você se convencer que você vai matar o seu adversário se você tá o tempo todo pensando, não, mas eu não sei se eu não sou inferior. Mas enfim, o meu tapa aqui tá indo nas costas do Bruno Bulldoguinho e do Doo Ho Choi. Pelas performances dele. O Bulldoguinho, cara, tirou uma virada sensacional da cartola aí em uma luta que estava extremamente dura contra um oponente visivelmente maior do que ele, tão rápido quanto ele. Cara, tava sendo uma luta muito dura pro Bulldoguinho. Ele sentiu vários golpes no segundo round, teve que escapar de 400 tipos de finalização ali. E aí, no instante que ele levantou, isso aqui é uma parada muito doida, né? Porque o Cody Durden
tava o tempo todo na luta fazendo aquele dip and jab, que é tipo você dá o jab, já abaixando a cabeça, se esquivando de um possível cross-counter, um contragolpe qualquer. Qual que é o problema aqui? O problema é que você fica vulnerável a uppercuts. E o Bulldoguinho fintou para ele dar esse golpe, e quando o Cody Durden deu esse golpe, o Bulldoguinho entrou com um uppercut perfeito, bicho. Foi um uppercut maravilhoso, sensacional. Que vitória do Bulldoguinho. A gente apostou contra, eu falo aqui que a gente apostou contra porque a gente tem que apostar, e o Bulldoguinho calou a nossa boca. Meu Deus, Bulldoguinho, que heroísmo, cara. Foi uma virada sensacional. E outra aqui é o do Choi. Cara, o do Choi me quebrou, né? Vocês sabem aqui, foi pagar mico por causa desse cara. Mas, cara, 8 anos sem vencer, e eu vou dizer que foi uma performance excelente. Foi uma performance, assim, muito boa mesmo, de um cara que eu achava que já estava, assim, no final de carreira. Ele ia entrar, perder essa e aposentar. E ele teve uma performance estelar, excelentes golpes, a potência ainda estava lá, mostrou novas armas aí no jogo dele, o gancho de esquerda que quebrou a cara do Algeu, fez o Algeu desistir. Cara, foi uma performance excelente. Imagina isso, a última vez que esse cara venceu foi em 2016, julho de 2016, você tem noção disso? 8 anos atrás. É muita coisa, cara. O cara ter essa recuperada na carreira, a gente tem que bater palma, a gente tem que dar tapa nas costas dele. Meus parabéns, Bruno Bulldoguinho e do Choi. Os dois tiveram viradas impressionantes, um na luta e o outro na carreira. Muito bem, Barbie, obrigado. Bom, chegamos ao fim, vamos encerrar este podcast, essa edição de 3 Tapinhas, né, que resenhou fundamentalmente o UFC 304, Edwards versus Belal Mohamed. Lembrando que estamos no Spotify, que estamos no YouTube. Você que achou que eu comecei meio moribundo ali no início, né? Eu estou um pouco sedado, eu fiz um procedimento, uma endoscopia. Tá tudo bem, tudo tranquilo, de rotina. Por causa do meu soluço, lembra o soluço semana passada? Fui investigar isso. E aí comecei um pouco sedado aqui, mas olhando para os olhos azuis do Meloto, né? E para a cabeleira do Barbie, eu fui me empolgando. Tá tudo bem, até a dor de cabeça passou. Então, obrigado, Cavaleiros Brutamontes, donzelas e desdonzeladas. Não deixem de dar like, não deixem de comentar qualquer coisa aqui. E até quinta-feira que vem, eu amo vocês. 3 Tapinhas.